Padre Fábio, quando temos fé em Deus, o que nós sentimos espiritualmente? O que muda dentro de nós? Maria, a fé nem sempre passa pela experiência do sentimento, né? Essa é uma grande confusão que às vezes a gente faz. A gente acha que acreditar em Deus é sentir alguma coisa de extraordinária. E eu achei interessante que uma vez eu ouvi do Monsenhor Jonas Habib, né, dizendo que boa parte da vida dele, ele viveu em aridez. A aridez é aquele momento da nossa fé em que a gente não tem a sensação. Porque o que é a sensação? Quando eu sinto dentro de mim uma força, uma emoção, uma alegria, e que a renovação carismática provoca muito isso. A gente sabe que é uma característica da espiritualidade, da renovação carismática, trabalhar a sensação. Por quê? A gente trabalha com elementos que motivam a sensação. A música, às vezes você vai participar de um grupo de oração, você tem um longo tempo ali de uma oração dentro de um contexto musical, aí aquela música vai e volta, a pessoa chora, a pessoa se emociona. Mas a gente não pode pensar que a nossa fé se limita a essa sensação. Não. Mesmo que eu não choro o dia inteiro, né? O grupo de oração não dura o dia inteiro. São algumas horas. Às vezes a missa também nos emociona. A palavra do sacerdote nos emociona. Você vai lá na igreja, você escuta um bispo, você escuta um pastor, você escuta um líder religioso, até mesmo um leigo fazendo uma pregação bonita, você se emociona e você vive a experiência sensível da fé. Isto é, houve um elemento externo, uma música, uma palavra, um olhar, um abraço, alguma coisa que é material, eu posso sentir aqui. Isso faz você sentir, você tem a sensação. Tudo bem, isso faz parte do processo da fé. Mas a nossa fé, aquela que nos sustenta no nosso dia a dia, é aquela convicção mais profunda que não depende da sensação. Mas é uma convicção, é também racional. É por isso que a fé e a razão, elas andam juntas. Poderíamos dizer que são duas asas, né? O Papa já dizia isso através da encíclica Fides et Ratio, que trabalha justamente esse equilíbrio da fé unida com o processo da razão. Mas dentro da fé, nós temos toda uma dimensão racional sendo trabalhada. Eu acredito em Deus, eu tenho o contato com a palavra dele, eu conheço as suas regras, mas nem sempre eu sinto no meu coração aquela emoção que alguns momentos do processo religioso pode me causar. É um momento em que eu preciso ficar de pé. Eu não posso ter uma fé apenas emocional. Uma fé apenas emocional, ela não nos sustenta. Porque nós não podemos ser emocionados o tempo todo diante do sacrário. Eu não preciso dessa emoção para garantir a minha crença em Deus. Eu preciso é de ter uma perspectiva de convicção que me sustenta, que me faz agir. Porque senão ela não serve para nada. Se a minha fé não motiva o meu jeito de agir, ela não tem validade na minha vida. Se a fé só serve para me emocionar, eu vou ficar o tempo todo buscando a imaturidade. Eu vou ficar correndo atrás de gente que me emociona, mas eu não vou mudar a minha vida. É claro que a emoção, ela faz parte. É bonito a gente ter um momento de... É igual aquela pessoa que fez aquele retiro, né? Saiu de lá achando que a vida foi mudada. Cuidado! Porque aquela emoção pode durar um tempo e depois você esquece. A emoção tem que partir, tem que nos encaminhar para as decisões. Ela tem que nos encaminhar para a fé madura. E essa fé madura se dá no conhecimento da palavra, no conhecimento da doutrina, no conhecimento da catequese. Quando nós começamos a mergulhar no mistério da fé cristã. Olha, se você diz que tem fé, mas não se dispõe a estudar a fé que você professa, a gente já começa a duvidar que essa fé possa te sustentar em algum momento. Por isso que muita, eu perdi a fé em Deus. Não, acho que você nunca teve. Não é verdade? É aquilo que eu já disse em outros momentos aqui. Fé você tem que perder todo dia. A fé de hoje não servirá para amanhã. Porque o processo de Deus em nós é nos fazer evoluir nesse conhecimento. Eu experimento Deus de uma forma diferente todos os dias. Hoje eu me sinto emocionado, e a palavra de Deus me comove. Amanhã eu leio e não acontece nada, mas eu não posso ler somente para a emoção.
Eu tenho que ler também para a compreensão, para eu buscar lançar luzes sobre o meu processo humano. Não tem outro jeito, minha gente. Há momentos da nossa vida em que nós vamos ter um Deus muito palpável, muito presente, mas de repente ele se ausenta. Eu não tenho essa capacidade de sentir o tempo todo. Mesmo porque Deus não quer isso também, né? Eu acho bonito que São João da Cruz, um grande místico da igreja, né? Há uma expressão dele preciosa que ele fala assim: o que podemos conhecer de Deus são as pegadas de sua ausência. Como é que eu posso ver as pegadas da ausência? É como se você abrisse, alguém telefona para você e fala assim: abre logo a janela da sua casa porque Deus está no seu jardim. E você corre para a janela e quando você abre, você não vê mais. Mas você descobre que no jardim há pegadas da ausência. Não é lindo isso? É o significado da Eucaristia. Eu fiz até uma música, né, que chama Pegadas de Sua Ausência. Você sabe tocar, Cristiano? Não. Ré maior. Tua presença, meu Senhor, posso tocar. Vejo as pegadas que deixaste em nosso altar, onde em mistério tu te mostras, sem que os olhos possam ver, mas o percebe o coração que sabe crer. Crer que o altar é o lugar da comunhão, onde divino e humano dão-se as mãos, e as belezas desta terra se misturam às do céu. Eu não sei mais, a letra não lembro mais. Mas isso é interessante. A música é minha, eu canto do jeito que eu quiser, Cristian. Já cantei errado aqui. Mas o que é o interessante da música? E eu particularmente gosto muito dessa letra. Porque ela fala do mistério da Eucaristia enquanto presença que os meus olhos podem ver. Mas o que os meus olhos podem ver? É o pão e o vinho, minha gente. Houve a transubstanciação. Está ali. Já houve a mudança. O vinho não é mais vinho, é o sangue de Cristo. O pão não é mais o pão, é o corpo de Cristo. Mas eu lhe pergunto, o que você continua enxergando? Vinho e pão, não é verdade, Cristian? Agora, a minha fé, isto é, a minha crença, que não passa pela minha emoção nesse momento, não precisa passar, eu enxergo o corpo e o sangue, porque a minha fé me faz ver além. Então eu não vejo somente uma presença, mas essa presença me sugere também uma ausência, porque a Eucaristia é essa mistura bonita, é ausente e é presente. Por quê? O Cristo que eu comungo, que eu recebo, eu me transformo nele, por isso que ele é tão presente no mundo. Quando o cristão, ao comungar do seu corpo e do seu sangue, nele se transforma. E é por isso que nós nos transformamos em sacrários no momento em que a gente o recebe. Isso é lindo demais, minha gente, isso é profundo demais. Não cabe na razão isso. A Eucaristia é um acontecimento tão profundo, tão fecundo, que ela não coube no tempo, ela continua acontecendo até hoje. Da mesma maneira, quando a gente sente uma saudade que não coube dentro de nós, uma pessoa foi tão imensa dentro de nós, que ela não cabe, eu vou sentir saudade o resto da vida. Como dizia o Mia Couto, né? Morto amado nunca para de morrer, é verdade. Quando a gente ama uma pessoa e essa pessoa morre, ela morre todo dia diante dos nossos olhos, não dentro de nós. Mas todos os dias aquela presença é recordada. E a fé consiste nisso. Eu tenho uma sensação de vez em quando da Eucaristia? Tenho. Eu me emociono. Mas não é sempre que eu me emociono. Mas não é porque eu não me emocionei que eu deixo de acreditar. Não é porque eu não fiz a minha consagração de maneira emocionada que Jesus deixou de estar. Ou aquela Eucaristia naquele dia em que eu não estava com tanta fé assim, que ela deixou de ter efeito. Não, não passa por isso. Não passa pela minha emoção. Passa pela convicção de que este Cristo presente, ele age em nós.
e ele se transforma em convicção. A Eucaristia é viva dentro do cristão, ou deveria ser. Porque a Eucaristia não é só colocar o pão na boca, o corpo, tomar o sangue, não é? A Eucaristia, o desdobramento mais eficaz da Eucaristia é o comprometimento que nós fazemos com Cristo no altar. Eu serei o Senhor de novo. O Senhor viverá em mim, eu viverei no Senhor. Como dizia São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isto é dinâmica da Eucaristia. Não pode haver cristão se ele não participa da Eucaristia. E volto a dizer, minha gente, não é um número de vezes, não. A pessoa vai à missa todo dia, a pessoa está lá todos os dias, mas a Eucaristia não está todos os dias nela. Não adianta. Eu preciso viver lá, mesmo que eu não sinta. Eu me comprometo com aquilo que o Cristo é. Eu vou ser para o meu irmão o mesmo que Jesus foi para as pessoas que ele encontrou. Eu vou falar das mesmas coisas que Jesus falou. Eu vou sonhar com as mesmas coisas que Jesus sonhou. Eu vou lutar pelas mesmas coisas que Jesus lutou. Porque quando a gente assume essa coragem, a fé, ela se transforma em existência. É existencial, porque ela me motiva a ser no mundo o que nós precisamos ser. O meu protótipo é o Cristo, já disse. Diante de Adão está o Cristo. Então eu faço essa passagem o tempo todo. Eu vivo esse êxodo, né? Eu saio desta terra de escravidão, que é a minha condição de Adão, e eu adentro a terra prometida, que é o Cristo. É tudo interligado, né? As metáforas do Antigo Testamento se aplicam às realidades do Novo. Sair de uma terra para entrar, sair de uma terra de escravidão para entrar numa terra de liberdade. Eu no meu templo de escravidões, eu aqui com todas as forças de Adão dentro de mim, saindo na direção do Cristo. A Eucaristia é um instrumento para eu chegar mais rápido ao Cristo. Mas quando é que ela vai ser verdadeiramente eficaz do ponto de vista de fé? Quando eu sinto? Não. É quando eu tenho a coragem de assumir para mim os mesmos princípios que Jesus viveu. Caso contrário, é hipocrisia. É religião que não serve para nada. Se eu não me configuro, o Teilhard de Chardin dizia isso de maneira muito bonita, é a cristificação. Eu, ao viver a Eucaristia, eu me cristifico. E ele fala que isso é tão amplo, que a Eucaristia que está repercutindo em mim, ela repercute no universo. É a comunhão cósmica. É toda a dimensão da vida voltando a ser Cristo. Porque o pecado de Adão colocou todo o universo numa perspectiva de limite. Todas as realidades são limitadas. É a metáfora que nós retiramos disso. É o bonito da sugestão. E aí eu vivo então essas transições constantes na minha vida. Eu nunca estarei pronto. Por isso que o cristão precisa o tempo todo dos sacramentos. O sacramento é uma realidade que me ajuda a viver, a antecipar a vinda do Cristo. Por isso, né, vai lá na música de novo, Cristo. Está no Ré? Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei. Aí a parte que vem agora. Enquanto espero a tua volta, eu volto aqui, te receber em mim, glorifica minha vida. É isso. A igreja presente no mundo, ela antecipa a vinda do Cristo. Nós estamos falando de uma vinda escatológica, estamos, mas quando a igreja consegue viver na sua realidade, quando ela consegue verdadeiramente fazer o sacramento acontecer na vida do povo, então nós antecipamos a chegada de Jesus. Enquanto ela não volta, enquanto o Senhor não volta, eu volto aqui, no altar. Eu volto na igreja, eu volto no lugar do culto, eu volto no lugar da oração, porque voltar ao lugar da oração, voltar ao lugar do culto, voltar ao altar, eu antecipo a sua chegada no mundo. E isso está no documento da igreja, é lindo. A igreja apressa a vinda do reino de Deus. Como? Com a nossa oração, mas sobretudo
com a nossa prática, com a nossa vida. Não é interessante isso, minha gente? Você pensar que hoje você se compromete com as coisas boas, você se compromete com a verdade, você se compromete com tudo aquilo que é bom na vida, e ao se comprometer com tudo que é bom na vida, o Cristo toma posse de novo da história. Ele é atualizado. Não, tomar posse ele já tomou de maneira definitiva, mas eu atualizo naqueles lugares que existem sombras. Quantos lugares do mundo hoje estão cheios de sombra? Às vezes dentro da nossa casa, minha gente. Não é toda a nossa casa que está iluminada. Às vezes tem um quarto da nossa casa que não está iluminado. Por quê? Por causa da pessoa que mora nele. Não adianta eu buscar o cristianismo só para mim. Não adianta eu ficar iluminado sozinho. É por isso que Jesus é comunhão o tempo todo. Se eu tenho dentro da minha casa alguém que não está iluminado do mesmo jeito que eu, ao invés de ir lá fazer lição de moral, não, eu vou lá dividir a luz. Vou lá e dou um pouco da minha luz, porque isso é que é bonito. O cristão, quanto mais ele se dá, mais ele se recebe. Vou repetir isso? O cristão, quanto mais ele se dá, mais ele se recebe. Porque é assim, é um círculo que não para. Ao me dar ao outro, ao fazer um gesto de amor, eu me recebo de novo. Porque o Cristo me entrega de novo. O Cristo me renova na minha capacidade de amar. É por isso que amor nunca esgota. Ninguém fica cansado porque amou. Já encontrou alguém e falar assim, estou cansado de amar. Não, ele pode estar cansado de outras coisas. Porque o amor, quando é verdadeiro, ele não cansa. Por isso que nós dizemos, o amor de Deus não se cansa de amar. E eu vivo a dinâmica desse amor em mim o tempo todo. Eu apresso as coisas boas. É isso, minha gente. Eu fico, encantado de ver o quanto que essa experiência de Deus, ela é leve. Ela é leve. Ela não é peso para nós. Religião compreendida assim deixa de ser peso, deixa de ser obrigação. Porque no ato de amar, eu estou me recebendo melhor. Quando eu me dou, eu me recebo ainda melhor. Quando eu me coloco na perspectiva de ajudar alguém, eu me recebo ainda melhor. Eu me multiplico de maneira positiva. Isso é Eucaristia, é comunhão, é o significado mais profundo da doação de Jesus na cruz. Jesus não morreu só por morrer, para se mostrar valente. Jesus não morreu só para se mostrar o bom da história. Olha, estou levando as últimas consequências do que eu falei. Não. Ele morreu justamente para nos ensinar o motivo mais bonito do amor, que é multiplicar-se. Eu, no momento em que eu me entrego ao outro, eu me recebo. E Jesus, ao morrer, ele se coloca nessa perspectiva, né? A cruz de Cristo substitui a árvore de Adão. Você não tem que ficar prestando atenção na árvore de Adão. Os seus olhos têm que estar fixos na cruz do Cristo, que significa ressurreição, que significa doação, que significa vida nova, que significa proposta existencial diferente, de fé que consiste também em não apenas sentir, mas saber aonde se quer chegar com a fé que se tem. Nem sempre eu vou conseguir sentir, mas eu preciso saber aonde é que a minha fé vai me levar. É aí que você coloca-se na experiência. Eu não sei, mas eu quero. Então eu me coloco no caminho. Porque se você soubesse, não precisaria ser fé. Se você tivesse certeza, não precisaria ser fé. Aí a gente descansa, é verdade. Eu não preciso ter certeza o tempo todo. Eu posso caminhar na esperança, na fé, sabendo que esta fé também consiste em ter dúvidas no meu dia a dia, que não é problema ter dúvidas. O que eu não posso é me esquecer da bondade. Porque quando eu tenho dúvida se Deus existe ou não, mas continuo vivendo o caminho do amor e da bondade, Deus continua em mim do mesmo jeito, mesmo que eu não acredite nele. Ele continua me dando a fonte, ele continua alimentando a fonte mais bonita da fé, que é a nossa capacidade de se dobrar pelo outro. Minha gente, de nada adianta a gente ter uma fé bonita, sentimental, de louvores e disso, daquilo, se quando termino o meu grupo de oração, eu não olho para os miseráveis que estão do meu lado, para as pessoas que precisam de mim, se eu não tenho sensibilidade de acolher os que sofrem, ou se eu saio dali falando mal de quem eu encontrei,
se eu saio falando mal da pessoa que... Não, isso não serve para nada, não. A fé que eu sinto, ela tem que me motivar a caminhar na direção dessa Eucaristia que não termina. Ah, padre, mas eu não sou católico. Não tem problema. Você está envolvido pelo mistério da Eucaristia, do mesmo jeito que a Eucaristia é palavra de Deus, está lá. Tomai e comei todos vós. É Deus em Jesus se entregando, dando. E ali, uma lição que nós jamais poderemos esquecer. Que toda vez que verdadeiramente nós nos deixamos motivar pelas coisas do céu, nós seremos naturalmente afeitos à verdade, à justiça, à bondade, à liberdade. E seremos promotores de tudo isso onde quer que a gente esteja. A gente vai frear a nossa língua para falar qualquer coisa de maldade. A gente vai frear as nossas intenções quando essas não estiverem comprometidas com aquilo que está servido na Eucaristia. Presta atenção no que você tem servido. De onde está saindo a fonte do seu alimento. E veja se tudo isso combina com o que está servido na Eucaristia. O prato principal do banquete eucarístico é a vida de Cristo. Mas sabe para quê? Para que eu transforme a minha vida nele. E que ele seja presente em mim. E aí, quando a gente faz isso, a gente apressa todas as coisas boas que Deus já reservou para nós. Pense assim, que lá no futuro existe muita coisa boa esperando por você. E quanto mais você se transformar hoje numa pessoa boa, quanto mais você fizer pacto com as coisas boas da vida, mais pressa essas coisas terão para chegar até você. Porque o amor tem pressa, a verdade tem pressa, Deus tem pressa em nos fazer felizes, mas se a gente coloca obstáculo para essa felicidade, é possível que a gente fique lamentando. Ah, Deus não quis, Não, Deus sempre quer. É a gente que precisa ter coragem de realizar na nossa vida aquilo que é a vontade dele. E se houver alguma poda hoje daquilo que você acha que Deus está fechando portas, preste atenção naquilo que está aberto. É muito mais interessante a gente ter os olhos no Cristo do que ter os olhos no Adão. O Cristo significa a porta aberta, mas também significa a porta fechada. Mas nada disso é por acaso. O objetivo de Deus na nossa vida é nos fazer avançar sempre. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.